Vamos lá que hoje aqui o pau vai torar. Hoje nós falaremos sobre o debate que houve na emissora Band sobre os políticos trazendo suas perspectivas e suas respectivas propostas de campanha. E para fazer jus ao nome deste canal, nós vamos contrapor algumas ideias. Saudações de paz, família, Dedé Olha aqui, e este é o canal Contraponto, canal de contraposições. E como na introdução já falei, vamos estar falando sobre o debate político que houve entre os participantes na emissora Band. E, de antemão, antes de iniciar esta análise deste debate, eu já peço a sua inscrição, o seu sininho ativado, para receber todas as informações e as notificações aqui do canal. E também um like e um comentário, porque é de suma importância para a propagação deste canal. E assim o YouTube vai entender a importância deste canal e vai estar levando as notificações tanto para vocês inscritos, assim também indicando para outras pessoas que também não é inscrito. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Confesso que eu esperei ansiosamente por esse debate, no qual estaria de frente os candidatos à eleição para a presidência. Essa foi uma grande oportunidade para o povo brasileiro tirar as suas dúvidas e também chegar a algumas conclusões, que de fato realmente estamos órfãos de representante. O debate foi um sucesso de audiência, ótimo para a emissora que fez a transmissão, no caso estamos falando da emissora Band. Confesso que somente conhecia entre os concorrentes ao cargo presidencial somente Bolsonaro, Lula e também Ciro Gomes. Fiquei na expectativa de ver um bom debate da parte do Ciro, pois já acompanhava em alguns momentos da sua trajetória como político e também como um influenciador digital. Para quem não conhece, Ciro também tem o seu próprio podcast. Com isso, eu sabia que ele ficaria mais à vontade para discorrer as suas ideias e também ser bem incisivo em fazer suas perguntas aos demais participantes. Gostei muito da primeira pergunta relacionada à economia, que foi direcionada ao Felipe Dávila e a Soraya Tornik. Só achei muito simplista da parte deles, pois deveria ter uma resposta mais detalhada, porque estávamos falando de um dos principais temas, que é a economia. Perderam muito tempo se apresentando e não focando na pergunta. A pergunta basicamente foi como equilibrar as demandas do país com os gastos fiscais, ou seja, como conciliar projetos que dariam assistência a todas as classes mais vulneráveis sem colocar em xeque a economia e os gastos da máquina pública. Por exemplo, aumentar o número de emprego, reduzir consideravelmente, até mesmo zerar impostos, melhoria salarial com responsabilidade, mantendo o crescimento do país e reduzindo a inflação, ganhando valor na nossa moeda. Não vimos uma resposta plausível, pois foi muito rasa. Acredito que ambos deveriam ter focado mais em dar uma solução mais coerente para essa pergunta. Passando para a pergunta em relação à educação, achei muito interessante a perspectiva do Ciro para solucionar o atraso da educação em período pós-pandemia, atualizando os ensinos, trazendo investimento com mais praticidade para a educação. Um dos momentos mais aguardados do debate foi as perguntas em relação à corrupção. A bancada foi muito perspicaz, coloca Bolsonaro para fazer pergunta ao Lula. Acredito que todos esperavam por esse momento. Assim como em sua entrevista no Jornal Nacional, Lula se mostrou confiante na sua resposta, tentou passar segurança, porém mentiu descaradamente, como sempre, e correu da resposta, usando a mesma tática do sofismo para enganar descaradamente em rede nacional. Não esperava menos do ex-presidiário. Falou basicamente as mesmas coisas que falou no Jornal Nacional. Não foi direto ao ponto da pergunta em questão, voltando assim a pergunta para o Bolsonaro novamente o confrontar com mais uma pergunta sobre corrupção. Bolsonaro também comentou sobre a delação premiada, valores recebidos por Lula em contas no exterior. Bolsonaro foi muito bem em suas perguntas e Lula novamente nega com inverdades, tentando passar segurança, mas novamente com suas mentiras, ainda triplicou a pergunta, colocando a pergunta do Bolsonaro como uma pergunta com caráter desonesto para induzir o Lula a mentir, sendo que, na verdade, ele mentiu sem precisar ser induzido, pois a pergunta não teve desonestidade intelectual, e sim foi uma pergunta coerente com a conduta deplorável do mesmo ex-presidiário. Bolsonaro também foi muito bem em suas respostas sobre a pergunta do Ciro Gomes em relação às pessoas mais carentes e até mesmo em situações de miséria ou extrema fome. Falou dos projetos que em período de pandemia, os auxílios que minimizaram ou até mesmo tiraram dezenas de milhares de pessoas da pobreza e também
da fome extrema. Com o Auxílio Brasil e o auxílio emergencial, as famílias que não receberam era só ter se cadastrado no programa para assim receber o tal esperado auxílio. Reforçou ainda a continuação dos pagamentos dos auxílios para os próximos anos, assim intensificando a ajuda às famílias mais carentes. Lembrando que não vou comentar sobre todo o debate, vou pontuar apenas os principais momentos, até porque o vídeo ficaria muito extenso e não é o intuito desse vídeo. Quero destacar aqui as mulheres Soraya e Simone, que souberam aproveitar as suas falas quando o tema foi educação. Talvez pelo fato delas terem sido professores e vivenciaram as deficiências do ensino público e também do ensino privado. Só quero fazer aqui uma ressalva. Nesse debate nós vimos a energia que os políticos colocaram para responder as perguntas e com elas as soluções para os problemas que o país enfrenta. Porém, quando eleitos, sabemos que a realidade é outra. Após isso, o debate começou a cair o nível. Não era para menos. Nesse instante, Lula começou a apanhar de todos os lados, fazendo com que as mentiras e todo o engano ao povo brasileiro fosse esclarecida, fosse exposto e jogado na cara do Lula como a discrepância e a falta de honestidade e a incongruência dele em suas falas e em seu caráter. Mesmo assim, Lula não descia do pedestal, passando a impressão de um homem irrepreensível como ele nunca foi. A verdade é que Lula é uma das maiores aberrações produzida em solo nacional. Ciro ainda coloca em xeque o maior causador das crises atuais que o país enfrenta. Não foi causada pela pandemia, nem muito menos por nenhum outro motivo atual. Foi herdada pela gestão do PT, ou seja, da esquerda e todos os seus integrantes, que entregou o país para o governo atual em um caos econômico e social, graças aos desvios de dinheiro dos cofres públicos. Como disse antes, não dá para pontuar todos os momentos do debate, pois foi muito longo, precisaria fazer aqui uma análise muito extensa, mas para não ficar muito longo o vídeo e muito cansativo, preferi pegar alguns pontos que eu achei assim mais importante. Agora eu quero fazer algumas citações das performances dos candidatos para finalizar o vídeo. Como não conhecia boa parte dos participantes, achei que a participação deles foi de muita importância para alimentar o debate. Achei que cada um deles souberam aproveitar muito bem a oportunidade dentro das suas capacidades intelectuais. O que não mudou nem um pouco na minha concepção foi sobre o Lula, Bolsonaro e também sobre o Ciro, pois eu não esperava mais destes participantes. Já conhecia as vias que eles tomariam para argumentar. Dentre estes últimos, quero destacar a performance do atual presidente, que conseguiu ter uma boa participação. Achei que ele saiu até melhor que os outros, pois soube aproveitar bem as oportunidades, soube aproveitar bem as perguntas e também as respostas quando foi questionado. O que se manteve na mesma posição de alienador, mau caratismo, foi o ex-presidiário Lula. Seus argumentos ainda são os mesmos das suas campanhas anteriores. Ele, de uma forma forçada, tentando falar a linguagem dos menos favorecidos, o que hoje em dia, em era da internet e da informação mais cristalina, não cola mais. Essa via de argumento, muito forçada, usando números inexistentes, dados da sua própria cabeça, números aleatórios criados por ele mesmo. Ciro Gomes colocando seu estado como sua principal fonte de argumento, colocando sua gestão e colocando como mais preparado para o cargo. Mas suas promessas ainda são evasivas e não tão sólidas. Assim como os demais trazem soluções mirabolantes para os problemas que o país enfrenta, que são problemas sérios e de extrema importância. Essa foi minha análise e as minhas colocações a respeito deste debate. Mas agora eu quero saber da sua. Deixe nos comentários os seus argumentos e as suas críticas em relação a este debate. Lembrando, sem ofensas, críticas bem-vindas são quando as ofensas não são acompanhadas. E mais uma vez eu quero colocar aqui, para finalizar esse vídeo, esse debate foi um debate bom, interessante, mas também foi um show de pirotecnia. Para quem não sabe, pirotecnia são manobras de um espetáculo cheio de luzes, até mesmo com fogos, onde os artistas fazem aqueles espetáculos de luzes e fogos e manobras e acrobacias muito espetacular. Da mesma forma, os políticos usaram manobras acrobáticas de uma forma espetacular e sensacionalista, de uma forma ainda que eles usaram para trazer os seus argumentos. Em principal, o atual
ex-presidiário, não o atual presidente, o atual ex-presidiário Luiz Inácio Ladrão da Silva, o Lula. O cara mente descaradamente e ainda tenta passar de uma forma segura, passando segurança em seus argumentos, mas sabendo ele que hoje em dia os seus argumentos não colam mais como antes. Pois nós vivemos em uma era da internet, onde a informação chegou para muitas pessoas e também temos rádios que ajudam a propagar informações, na qual o Lula se omite em trazer informações verídicas e verdadeiras, pois seu caráter é um caráter adepto aos seus ideais comunistas que querem simplesmente retirar e extrair o máximo do país para os seus bolsos e assim deixar o país como ele deixou em sua gestão. Um país em um caos social, um caos econômico e assim entregando nas mãos do atual presidente que pegou o país em um caos econômico e um caos social. Eu quero aqui ainda pontuar, não vou aqui fazer citações e nem vou aqui colocar em quem você deve votar e também não vou colocar quem ganhou esse debate. Vou deixar para vocês, porque aqui não é palanque político para eleger nenhum político. Mas eu quero deixar claro aqui que o nosso país, ele merece dar oportunidade a novos políticos para assim trazer uma nova perspectiva de campanha e uma nova perspectiva de vida para esse país. Eu sou do adepto em colocar novas pessoas e não sempre os mesmos políticos, como nós temos feito nos últimos anos. Eu vou me despedindo por aqui. Mais uma vez, peço sua ajuda para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações para assim você ficar por dentro de tudo. Eu sou o DDL, este é o canal Contraponto, canal de contraposições. Valeu, paz, Deus abençoe. É nóis!